Bom dia, amados. Vamos testar o som. Gostaria de um feedback se o som está a sair em condições. Bom dia, meus amados. Estamos entrando em transmissão para a nossa 8ª e última aula do curso Como Estudar a Bíblia Sozinho. Gostaria de, antes de começarmos, só ouvir se realmente podem, aqueles que já estão a chegar aqui na sala, dar um feedback. Confirmando assim se o som está em condições. Ótimo. Muito bem. Nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por mais um dia, por o nosso curso. Pela graça, completamos hoje a nossa 8ª aula e temos hoje muita coisa para ver. Estamos começando um pouquinho atrasados, porque estamos a aguardar o culto terminar, mas nós vamos sem demora dar início ao nosso último encontro oficial, tá bom? Baixa a sua cabeça aí onde você está e vamos orar, e em seguida nós vamos começar o nosso último encontro. Pai amado, no nome de Jesus, clamamos pela tua graça, pela tua ajuda, pela tua misericórdia. Pedimos que durante esse tempo tu concentres cada um dos teus filhos, ajude a técnica, a transmissão, ajude a mim na explicação, e pedimos em nome de Jesus que tu abras o nosso entendimento através do Espírito Santo de Deus. Clamamos e pedimos a tua ajuda, de quem nós dependemos unicamente, é de ti, do teu Espírito. Pedimos a tua direção, tua sabedoria, acima de tudo, que tu derrame sede da tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Estão prontos para começar? Nós vamos dar início, então. Temos muita coisa pela frente. Eu quero saudar todos que já entraram. Valmir já está aí, Cristina já chegou, Annelise sempre apostas, Andréia lá em Joinville, Gorete, eita, gente boa. Eu vou sentir a vossa falta, viu? Pode ter certeza absoluta. Eu estou muito contente e feliz com o desempenho dessa classe. Tivemos essa semana um número bem menor de trabalhos, o que me deixou bastante assustada. Fiquei a pensar comigo mesmo, né? Será que o trabalho estava difícil demais? Então, só para aqueles que tiveram dificuldades, eu queria dizer que, de fato, o método temático talvez é o mais difícil, porque exige um pouco mais de conhecimento bíblico. Então, não fiquem, por favor, assustados, tá bom? Tudo é prática. É a mesma coisa, como eu disse, você está numa aula de natação, há vários tipos, não é, de nado, e alguns são mais simples em relação a outros, tá bom? Então, não fique desanimado. Vamos continuar. E pessoas me perguntaram se podem mandar ainda TPCs atrasados, que essa semana foram poucos. Pode sim, tá? Você é bem-vindo, pode mandar, eu tenho prazer em corrigir. Vamos para frente? Vamos trabalhar, né? Hoje nós temos o último encontro e eu quero falar convosco sobre a questão de como você estuda um livro da Bíblia por inteiro. Não é? E você vai observar que ao estudar o livro como um todo, você também vai aplicar alguns dos passos que você já estudou nos métodos anteriores, tá ok? Mas vamos ter uma visão global de como é esse método. Eu vou fazer algumas demonstrações e peço permissão para incluir
a correção do TPC ou comentário sobre isso no meio da aula, tá bom? Porque isso fiz na aula passada foi usar o método temático dentro de um livro, já para preparar para a aula de hoje. Você sofreu, peço desculpas, tá? Porque o método temático é um pouquinho mais difícil mesmo. Como eu disse, exige um pouco mais de conhecimento bíblico e pessoas têm níveis diferentes, não é? Na sua caminhada com Cristo. Então, não desanime, tá ok? Olha só, quando nós falamos de um método de estudo de um livro, ou de um livro inteiro, o que estamos a falar é quando você procura entender o objetivo daquele livro, o seu conteúdo e os seus ensinamentos. Você debruça num único livro, de ponta a ponta, e tenta com isso entendê-lo integralmente, tá bom? Então, o que nós fazemos é um estudo inicialmente panorâmico, que é o que nós já falamos de um estudo sintético, e depois, então, é que você vai aprofundar no conteúdo mais detalhado, que é o estudo analítico, tá ok? Então, vamos lá. Método de estudo de livro é quando você se debruça sobre um único livro da Bíblia e procura conhecer o seu objetivo, o seu conteúdo e, principalmente, seus ensinamentos, tirar aplicações para a sua vida. Primeiro você faz isso de uma forma sintética e depois, então, é que você vai para os detalhes do livro. Lembra que eu falei que nós estamos tentando construir, e construir é melhor do que copiar. Nós não estamos tirar isso de um livro, nós não estamos abrir um livro sobre um comentário e tirar dali estudos. Nós estamos sozinhos fazendo o nosso estudo bíblico, tá ok? Então, olha lá. 3 abordagens. Estudo sintético é quando a gente tenta ver o livro como um todo. Nós vimos que o analítico é quando você se debruça nas partes. Lembra que eu dei lá no início da aula, a primeira aula, quando nós mostramos a figura de um avião e a figura de uma lupa. Lembram isso, né? Falamos também o método tópico, é quando você estuda um tema ou um assunto específico. Tudo isso nós trabalhamos debaixo de um pensamento, que é uma base, que isso ajuda no entendimento, seja de um livro inteiro, seja das suas partes, ou seja de um tópico. Você sempre deve primeiro observar, deve também interpretar e aplicar, que é o nosso estudo indutivo. Isso não vai acabar, tá bom? Em todos os métodos você tem que lembrar disso. O que eu estou a dizer é que nós podemos fazer uma combinação desses métodos. Você pode estudar um livro e depois, dentro daquele livro, você pode estudar uma biografia. Ou dentro daquele livro você pode estudar uma passagem, um trecho, como nós já vimos, tá bom? Então, os métodos, eles se completam, eles se encaixam. Então, vamos lá. Livros da Bíblia. A Bíblia tem, ao todo, quantos livros? Quantos são os livros da Bíblia no todo, Velho e Novo Testamento? Quero saber, aqueles que estão no chat, se alguém pode me responder isto aí. Uma pergunta simples, né? Quantos livros são ao todo na Bíblia? Aguardando uma resposta. Tenho certeza que vocês sabem, né? Tem livros no Velho e tem livros no Novo Testamento, né? Antigo e Novo formam um total de quantos livros? Alguém pode responder? Estou vendo muita gente já entrou. Leia já entrou, Dona Ângela já entrou, Raquel já entrou, Silvandi já entrou. Quantos livros são a Bíblia completa? Muito bem, Dona Andréia Campos, são 66, exatamente. Então, esses 66 livros, eles têm tipos diferentes, não são todos iguais, tá bom? Na verdade, os 66 livros, eles estão divididos, tá? No Velho Testamento e no Novo Testamento. E dentro dessas divisões, também existem formas, literaturas diferentes. Mas uma grande maioria dos livros são livros narrativos ou livros históricos. Outros são cartas, outros são livros poéticos, outros são livros proféticos. E para cada uma dessas categorias, existem formas diferentes de estudar a Bíblia. Uma pena que eu não tenho tempo aqui suficiente, né? Eu gostaria de poder estudar convosco, por exemplo, como fazer um estudo num livro doutrinário. Seria muito bom. Fiquei com pena que não deu tempo de falar sobre como estudar uma parábola. Seria muito bom. Existem dicas específicas para como estudar parábola. Quem sabe, não é?
Vamos pensar sobre isso numa aula reforço e estudar algumas dessas coisas que ficaram. O que eu estava a dizer é que existem muitos tipos diferentes de livros dentro da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros, 66 no seu total, tá ok? Mas uma grande maioria são livros narrativos ou livros históricos. O que quer dizer que são livros que têm um início, um meio e um fim. Então, eu sugiro que sempre que você lê a Bíblia, leia o livro de ponta a ponta. Outros livros são cartas, né? Há muitas cartas no Novo Testamento. E cartas, na verdade, se você observar bem, elas têm um conteúdo que tem também uma mensagem a ser transmitida. Toda carta, de modo geral, e eu tenho uma aqui que eu recebi já há algum tempo, normalmente vem endereçada a alguém. Alguém escreveu para outra pessoa. Então é muito importante que você, quando lê uma carta do Novo Testamento, você saiba quem escreveu, para quem ele escreveu. Mas o mais importante é abrir essa carta, tá bom? E aí você tem que ler o conteúdo. Não pode simplesmente abrir a carta e colocar o dedo em cima de uma passagem, de um pedacinho e ler pedaços soltos. Uma carta você deve ler do início ao fim. Para ao final do processo você poder dizer, eu entendi. A pessoa X me escreveu e ele tinha esse objetivo. Queria me pedir isto, queria convidar-me para isso, ou queria desabafar sobre esse assunto. Então, entender o conteúdo é fundamental. Livros históricos ou cartas, é muito importante que você leia do início ao fim. Estamos juntos aí? Ótimo. Então, esse é um princípio muito simples. Vamos lá aos passos práticos, porque eu quero dar muitos exemplos e o nosso tempo corre, né? Começamos um pouco mais tarde hoje. Primeiro passo é ler o livro todo. Eu sou uma defensora de ler o livro por inteiro. Não gosto de sorteios bíblicos, como eu já disse. Essa primeira leitura você só vai ler, vai ignorar aqueles títulos que vêm entre um capítulo e outro. Por exemplo, se você está lendo Efésios, vem lá, capítulo 3, a vocação de Paulo e o apostolado. Não. Só leia, tá bom? Por esta causa, Paulo, eu, prisioneiro de Cristo, por meio de vós, os gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça que a mim foi confiada, leia. Primeira leitura você lê de ponta a ponta, ignorando esses títulos, tá ok? Leia. É simplesmente para ter uma visão, vamos dizer assim, inicial do livro. Depois, à medida que você lê, você tem que procurar identificar o contexto. Eu vou dar exemplos sobre isso, tá bom? Quem escreveu, para quem? Qual é o contexto desse livro? O livro não surgiu do nada. Ele foi escrito por alguém, para outra pessoa ou para uma igreja, numa determinada época, tá? Por algum motivo. Então, identificar esse contexto histórico é muito importante. Aí você tem que ler uma segunda vez. Não pense, por favor, que você vai entender um livro inteiro lendo uma única vez. A primeira vez você leu de ponta a ponta, sem parar, tá bom? Sem ficar pensando, parou um versículo, que lindo, o que será que Deus quer me falar sobre isso? A primeira leitura é panorâmica, é andar de avião, tá ok? A segunda leitura, sim, é que você já procura identificar palavras que se repetem, você começa a fazer anotações, alguma coisa que você percebeu, começa a anotar. Estão a entender isso? Quer dizer, só faz isso num segundo momento. Por que eu digo isso? Porque se você começa a ler e para logo no primeiro capítulo, verso 3, que legal, você não vai ter a visão do todo. Leia tudo e depois é que você vai começar a fazer as suas anotações. Estamos juntos aí? Então, outro passo é identificar o objetivo. Tenta descobrir o que aquele autor queria com aquele livro. Ele escreveu para uma igreja, para uma pessoa, para quê? Bom, às vezes o livro vai dizer isso claramente. Outras vezes você vai ler e você vai descobrir, tá? De uma não tão claro no primeiro momento. Há outros textos que dizem mesmo, eu vou dar exemplos sobre isso, onde ele vai dizer, escrevi por causa disso, tá ok?
Identificar as partes grandes, os assuntos principais, ou tipo um resumo de cada capítulo. Isso é muito importante, é um exercício fundamental para quem quer estudar um livro como um todo, tá certo? Eu costumo dizer como quando você anda de avião, você está voando e você consegue ver só blocos grandes, você não consegue ver detalhes, você não consegue ver pessoas andando lá embaixo, identificar quem são. Você consegue olhar aquilo que é grande. Ah, lá está a ponte Hercílio Luz. Quando ele está descendo, você consegue ver coisas que lhe chamam a atenção. Então, quando você faz uma leitura mais detalhada, você começa a descobrir partes grandes. Ah, esse capítulo está a falar disso. Esse capítulo está a falar daquilo. Tá ok? Estamos juntos aí? Depois que você descobriu essas partes grandes, aí você vai começar a aprofundar cada parte. Eu vou sempre ficar para frente, tá bom? Mas volto a dizer aqui, ó, se você está lendo o livro de Gênesis, você descobriu que o primeiro e o segundo capítulo falam sobre a criação. Você descobriu que o capítulo 3 fala sobre a queda. Você viu o dilúvio. Você viu, por exemplo, a Torre de Babel. Você está vendo partes grandes. Tem partes que levam um capítulo, outros levam 2 ou 3 capítulos. Aquela parte grande, agora você pode, então, estudá-la detalhadamente, tá bom? Vai fazer um estudo só sobre a queda do homem. Então, você vai no capítulo 3 e vai estudar dentro de Gênesis a queda do homem, tá bom? Ver as partes grandes e depois, então, você vai para o detalhe. Lembra que eu dei o exemplo da lupa? Você agora vai no estudo analítico, analisando aquela parte, aquela porção e vai aplicar o que nós já aprendemos até aqui. Tirar ensinamentos é fundamental, não é? Todos os métodos que nós estudamos é para tirar ensinamentos para hoje, aplicar na nossa vida hoje. Esses são os passos, vocês vão ver eles em execução, tá? Eu vou fazer algumas demonstrações e vou dar muitos exemplos. Se você não conseguir anotar tudo, não se preocupe, tá bom? Tem muitas coisas na apostila e, além disso, também você pode voltar e assistir o vídeo depois, num outro momento, tá ok? Ler o livro todo, sem parar, sem olhar os títulos. Identificar o contexto histórico. Ler uma segunda vez, preste atenção nas palavras que se repetem, comece a fazer anotações. Depois, tenta descobrir qual é o objetivo do livro. Olha as partes grandes, o que você percebeu do que leu. E depois, então, aquelas partes que você identificou, você vai estudar detalhadamente. Tá bom? Termina sempre tirando ensinamentos para hoje. O que isso me ensina? Claro, clarinho como o dia, né? Deixa eu dar um exemplo que é um contexto histórico. Quando eu disse ali que tem que identificar o contexto histórico, eu falei a vocês que tem, assim como você recebe uma carta, de modo geral, vem lá, né? Para Maura Jussá Manuel, Rua Cruz de Souza, 287. E aqui atrás sempre vem um remetente. Mesmo nos e-mails, vem lá, para de, não é assim? Quem escreveu? Para quem escreveu? Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma igreja, ok? Quando? Hoje em dia, por exemplo, no e-mail vem a data, não é assim? No WhatsApp vem a data. Nas cartas também vem a data da carta e às vezes vem o carimbo do correio. Mas quando você está a estudar o livro, muitas vezes nas bíblias de estudo, logo na primeira página, ele já vai dar alguns detalhes sobre isso. Qual é a altura que isso foi escrito? Ok? Por que foi escrito? Qual o propósito do autor? Qual o objetivo? E também é interessante descobrir onde é que a pessoa estava quando escreveu. Isso pode dar alguma diferença no entendimento do livro. Tá ok? Vou dar exemplos, vai ficar fácil. Mas o contexto histórico, em outras palavras, é descobrir onde que aquele livro encaixa. Quem é que escreveu, para quem, quando, por quê? Então, se você tem isso na mente, vai ficar mais fácil de você perceber o conteúdo da carta ou do livro, ou seja lá o que for, tá bom? Vou dar um exemplo das cartas. As nossas cartas hoje são um pouco diferentes, né? Mas no passado, as cartas, elas tinham um padrão. Então, vou dar aqui bem rapidamente. Primeiro, o autor se identificava. Ele dizia, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, tá bom? Eu, Paulo e Timóteo, os dois estavam juntos. Normalmente começava dizendo quem é que estava a escrever.
indicava para quem era. Normalmente a carta dizia, né, aos irmãos da igreja de Colossos, aos irmãos da igreja de Filipos. Ele diz para quem é que está escrevendo, o destinatário, tá certo? Então ali o remetente e ali o destinatário. Também, de modo geral, as cartas do Novo Testamento, você vai encontrar, elas sempre faziam uma saudação. É daí que você encontra aquela expressão graça e paz, lembra? Graça e paz. Paz seja convosco. Depois, algumas delas têm uma breve oração, outras não. Aí entra o conteúdo. Depois que ele saudou, depois que ele orou, ele começa a dizer o que ele queria. Qual o propósito daquela carta. Tá ok? E por último, ele tem as saudações finais. Vocês já viram que muitas pessoas desprezam os versículos finais, mas nós vimos aqui informações importantes sobre Priscila e Áquila, não é? Lá no final. Né? Colocações, por exemplo, que descobrimos sobre Gaio, sobre Epáfras. Então, muitas vezes, as saudações iniciais ou saudações finais dão algumas informações sobre pessoas a quem os autores estavam a se dirigir. Vamos ver alguns exemplos. Está com Bíblia na mão aí? Bíblia na mão, quero só dar alguns exemplos, tá certo? Isso que eu estou dizendo, um padrão, você pode olhar na sua Bíblia como um todo. Olha o primeiro exemplo, está em Efésios. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Confere aí na sua Bíblia, por favor. Olha o que diz aí. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Estão a ver aí? Aqui tem a identificação do autor, Paulo. Ele está a saudar os irmãos que estão na igreja de Éfeso, por isso está a escrever aos Efésios, ok? Ele está a saudar, verso 2, graça e paz. E ele está a orar, bendito seja o Deus, nosso Pai, papapá. Só a partir do verso... Aliás, ele ainda continua mais um pouquinho, não é? Verso 4 para frente é que ele já começa o assunto. Assim como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, ele continua todo o conteúdo. Ele vai falar sobre a salvação pela fé, vai até lá no final, último capítulo. Se você olhar no capítulo 6, então ele vai fazer saudações finais. Quando ele já acabou de dizer tudo o que ele queria, capítulo 6, verso 23 e 24, acabou o assunto, acabou o conteúdo. Agora ele faz a saudação final. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte do nosso Deus e da parte de Jesus Cristo. Graça seja com todos os que amam sinceramente ao Senhor. É uma despedida final. Às vezes ele vai dar saudações citando nomes. Manda lembranças para a pessoa X ou pessoa Y. Estamos juntos aí? Nós vimos o livro de Efésios. Volta para trás um pouquinho, dá uma olhadinha em Coríntios. 1 Coríntios é o mesmo padrão. Do capítulo 1 até o verso 1 até o 9, diz: Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus, olha, veja, para ser apóstolo, e o irmão Sóstenes. Então, Paulo está a escrever, mas ele estava junto com Sóstenes. Interessante isso, né? Porque a gente pensa que Paulo está sozinho. A igreja de Deus que está em Corinto, é para quem vai a carta. Estamos juntos aí? E ele continua, ele saúda, né? Graça a vós, outros à parte de Deus, sempre dou graças a Deus por vosso motivo, por causa disso, por causa que está a agradecer a Deus, está a orar. E aí ele começa então o conteúdo mais para frente, exortação à unidade a partir do verso 10. Continua, são muitos capítulos. Aí você vai encontrar lá no último capítulo, capítulo 16. Olha lá, salta para o final. Capítulo 16. No verso 19, ele começa uma série de saudações. Olha que interessante. As igrejas da Ásia vos saúdam. Senhor, muitos vos saúdam. Áquila, Priscila, olha os nossos amigos Áquila e Priscila.
E bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos os saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação que escrevo é de Paulo, de novo dizendo quem é que escreveu, eu, do próprio punho. Então, entenderam aqui, amados? Primeiro ele identifica-se. Depois ele diz para quem vai a carta. Ok? Depois ele vai entrar numa saudação, graça e paz. Às vezes tem uma oração, às vezes não. Aí ele começa o conteúdo, o que ele queria dizer. Lá no final ele faz saudações finais, despedidas. Aqui teria muitos exemplos. Veja cartas pessoais, Paulo escrevendo para Timóteo, Tito, Filemon. Quer dizer, há alguém escrevendo para outro, ou para uma igreja inteira, tá certo? Faça esse exercício a muitos. Você pode identificar isso, já seria um bom TPC. Ok? Tá claro? Vamos para frente? Quando eu dei aula para os irmãos que estudaram comigo, Tiago, eu dei esse exemplo que eu acho um exemplo ótimo. É justamente falando sobre como é que um autor monta a sua estrutura literária. Está vendo aí essa foto? Eu fui lá numa loja dessa de lanches para pedir isso aqui, para mostrar exatamente a imagem que você está tendo aí. Que muitas vezes, quando se prepara um sanduíche, ele repete as suas camadas, vamos dizer assim. Você pode ver aí, tem pão, tem queijo, tem tomate, tem alface. Tudo isto aqui que você está observando aqui, está na sua imagem, tá bom? É para mostrar que, de modo geral, quando um autor escreve um livro da Bíblia, ele não escreve todo o tema e depois ele para e depois começa outro. Normalmente os temas se repetem, tá ok? Por isso que vem a ideia das camadas aí. Então, eu dei esse exemplo e vou pedir licença, inclusive, porque vou mencioná-lo depois, quando estudamos juntos o livro de Tiago, tá certo? Ele fala de provação, mas ele para, depois ele fala de língua, ele fala de sabedoria, volta de novo provação, mais para frente. Camadas que se repetem, tá ok? Como é que eu descubro quais são os temas, quais são as camadas, não é? Quais são os temas do livro? Tem que ler mais que uma vez. Quando você dá a primeira mordida de olhos fechados, às vezes você não consegue identificar o que tem lá. Aí você dá a segunda mordida, aqui tem isto, ou aquilo outro. Você vai saboreando o livro e vai descobrindo quais são as camadas que tem lá. Tem queijo, sim, tem carne, tem tomate. Então, leia o livro mais que uma vez para identificar quais são os temas que aparecem lá dentro. Tá ok? Eu dei exemplos também quando dei aula para os alunos que estudaram comigo o livro de Tiago, de corda. E fiz esse exemplo para eles, né? Que quando você lê o livro inteiro, você descobre que ele fala de provação, tentação, ele fala de sabedoria, ele fala do uso da língua, ele fala de fé e obras, ele fala de relacionamentos sociais, ele fala de perseverança. São as partes grandes. Você leu de ponta a ponta e descobriu alguns desses temas. E o que você percebe é que esses temas são como se fossem cordas do livro. E que o autor vai trançando essas cordas. Na verdade, são cordas individuais, tá bom? Essas cordas amarradas formam uma corda só, ok? O que eu quero dizer com isso é, depois que você descobriu as partes grandes, você pode tirar uma dessas cordas e aí agora você vai estudar somente aquele tema. Estamos juntos aqui? É muito importante que vocês olhem isto, por favor, tá? Que é muito importante descobrir as partes grandes primeiro, para depois você focar numa só e estudar. Então, você pode pegar o tema sabedoria e estudar dentro do livro de Tiago. Claro, a Carla está lembrando aqui que muitas vezes nas saudações finais tem advertências, é verdade. Às vezes ele aproveita aqueles últimos versículos para dar-nos um lembrete. Obrigada, Carla. É verdade mesmo. No caso, por exemplo, de 1 Pedro, agora eu quero também pedir licença para dar um exemplo específico de como você descobre as cordas principais de um livro e quero usar o exemplo de Pedro. Quem leu 1 Pedro para o TPC viu que Pedro é um livrinho pequeno, 5 capítulos, mas ele fala muito de sofrimento e tem aí o seu sinônimo de provação.
E também ele fala de santificação, ser de santos, tem uma vida santa, tá certo? Então, as duas cordas principais, eu diria que no caso de Pedro, vejam que Tiago tem várias, né? Pedro, basicamente, tem duas cordas principais apenas, tá bom? Essas duas cordas são sofrimento e santificação. Mas se você ler o livro todo, vai ver que ele desenvolve outros temas menores que estão ligados, eles estão amarrados, como essas cordas. Ele vai falar, por exemplo, sobre empregados e patrões, vai falar sobre sofrer injustamente na mão de um patrão, tá certo? Que você tem que obedecer. Ele vai falar de relacionamento marido e mulher, família. Ele vai falar sobre relacionamentos gerais. Então, nada mais claro, né? Que Pedro está fazendo, está amarrar as cordas nessa carta, onde ele diz: onde é que nós sofremos? Muitas vezes é no relacionamento no trabalho, né? Muitas vezes é nos relacionamentos gerais, com vizinhos, na igreja, muitas vezes na família. Então, sofrimento é um tema forte do livro. Mas também vemos que ele faz esse paralelo com a santificação, quer dizer, nos tornarmos cada vez mais santos, sofrer como um cristão, sofrer como um santo, buscar realmente uma relação com Deus, porque nós estamos aqui de passagem, ok? Quero dar algum exemplo, então, dentro de Pedro, porque foi esse um dos nossos TPCs. Eu falei de contexto histórico, então veja lá de novo. Primeira coisa, você tem que descobrir quem é o autor. Quando você lê a carta de Pedro, você vai perceber, não é, que há alguém que escreve para outro alguém, não é? Ou às vezes é para um grupo de pessoas. Se você olha Pedro, ele diz: Pedro, capítulo 1, verso 1, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, e aí vai. Verso 3, bendito Deus nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, oração. Então, percebi, amados, ele começa se identificando quem é Pedro, né? Quem escreveu a carta é Pedro, mas você tem que pensar, você sabe quem ele é? Filho de quem? Irmão de quem? Não é? Qual era a sua profissão? O que ele fazia? Como é que ele era? Então, você poderia até, por curiosidade, ir a uma chave bíblica, procurar a palavra Pedro, ou ir num dicionário bíblico e procurar o personagem Pedro e descobrir quem era. Que outros nomes ele tinha, não é? Pedro também era conhecido como... Se alguém está no chat aí, quero ouvir. Como é que eram outros nomes de Pedro? Ele tinha pelo menos mais 2 nomes, né? Alguém tem alguma informação sobre Pedro? Era irmão de quem? Algum outro familiar dele na Bíblia? Então, ler sobre o autor é muito importante. Estou aguardando suas respostas no chat, tá bom? Você sabe alguma coisa sobre Pedro? Ele tinha algum outro familiar na Bíblia? Ele tinha algum outro nome? Se você está aí no chat, me responda. O destinatário, para quem Pedro escreveu? Ele escreveu para os forasteiros da dispersão. Ele dá o nome das cidades, em outras palavras, o resumo são os forasteiros que estavam dispersos, quer dizer, pessoas que estavam fora da sua terra por causa da dispersão na região chamada Ásia Menor. Ainda estou à espera de alguma informação sobre Pedro. O que você sabe sobre Pedro? Carla está lembrando que era Simão Pedro. Sim, senhora. Casado e tinha uma sogra. Lembrando vocês que estudamos a cura da sogra de Pedro. Muito obrigada, está a lembrar. Muito bem. Pedro significava rocha, pedra. Ou Cepas, Simão ou Cefas. Muito bem, Giovanni. Então, essas informações você vai descobrir nos outros textos bíblicos, fazendo, na verdade, uma biografia. Obrigada, minha gente. É isso aí. O que eu estou tentando dizer, Pedro é uma pessoa muito conhecida, mas pode ser que você vai estudar a carta de Paulo a Tito ou a Filemon e você não sabe nada sobre essas pessoas. Então você deve, de alguma maneira, procurar aplicar o que você aprendeu aqui no curso, tá bom? Vai na chave bíblica, vai no dicionário bíblico e procura informações sobre o autor. Claro. Destinatário. Aqui Pedro está a escrever para os crentes que estavam dispersos, não é?
naturalmente por causa da perseguição, na Ásia Menor. Toda essa região, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, era chamada Ásia Menor. Isso mesmo, Cecília, chamava Simão ou Cefas, não é? Ótimo. O que eu quero dizer com isso, meus amados? Ter algumas informações sobre o livro ajuda, não é? Algumas bíblias de estudo, na primeira página, antes de começar o livro, às vezes vem essas informações. Se você tem uma bíblia mais simples, você pode procurar num dicionário bíblico, algum livro de comentário, tá bom? Às vezes as informações vêm dentro do próprio livro. No caso de Pedro, ele queria encorajar os cristãos a viverem uma vida santa, uma vida que estava aqui na terra apenas em peregrinação. Ele está a dizer, olha, assim como vocês são forasteiros, vocês estão fora da sua terra, né, por causa da perseguição, estou vos alertar, nossa vida aqui na terra também é uma caminhada. Nós estamos fora da nossa terra. Um dia nós vamos para a nossa terra. O que ele está a dizer é, enquanto vocês estão a caminhar, vivam uma vida santa e enfrentem os sofrimentos, tá bom? Por que chegamos a essa conclusão? Lembra que eu disse, uma das dicas é observar expressões que se repetem. Se você olhar em 1 Pedro, você vai encontrar que em várias vezes ele vai usar a expressão peregrinos e forasteiros. Capítulo 1, verso 1, ele diz isso. Aos eleitos que são forasteiros. Então, ele estava escrevendo para pessoas que estavam fora da sua terra. No verso 17, no capítulo 1 ainda, ele diz, ora, se invocais como Pai aquele que segundo, sem acepção de pessoas, julga segundo cada um a sua obra, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se temos a Deus como Pai, temos que andar com temor nessa caminhada, enquanto estamos peregrinando até chegar à nossa terra verdadeira. Capítulo 2, verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, para vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Eu estou a exemplificar. Quando você lê, observe, por favor, palavras ou expressões que se repetem. Tá ok? No caso de Pedro, ele está a repetir bastante a expressão forasteiros e peregrinos. Vai repetir bastante sofrimento. Vai repetir bastante a palavra santo, santidade, santificai-vos. É por isso que nós descobrimos as suas cordas. Estamos juntos aí? Eu tenho que correr, mas vou dar um exemplinho no Pedro, tá bom? Para que vocês percebam, com base no que eu pedi no TPC, o que eu queria. Eu disse aí, procura palavras na chave bíblica ou na sua leitura de Pedro, onde aparece a palavra sofrer ou sofrimento. E aí você vai fazendo uma lista, tá? Peguei aqui só alguns exemplos. 1 Pedro 1, 11, 2, 19 a 21. Veja, eu peguei 2, 19 a 21, porque é um bloco. Quer dizer, ele está dentro do assunto e nós vamos ver que ele vai citar a palavra dentro desse texto. Tá ok? Capítulo 3, verso 17, capítulo 4 e assim vai. Aqui é só um exemplo. Eu pedi para vocês tentarem fazer em casa, recebi poucos, mas excelentes trabalhos. Então, se você não fez, olha o quanto você perdeu, tá bom? Você alista os textos, como nós fizemos com a mentira, como nós fizemos com o suborno, tá certo? Veja que agora aqui é só dentro de Pedro. Nos temas anteriores, nós procuramos em vários livros. Você vai lendo o livro de Pedro de ponta a ponta e você vai anotando todas as vezes que ele fala do assunto sofrimento, tá bom? Aí você tem que anotar, não basta fazer lista. Você tem que pegar o versículo e tem que começar, então, a anotar o que você descobriu. Observem que eu disse isso também quando estudamos o livro temático, o estudo temático, que às vezes há expressões semelhantes ou sinônimas. Quando estamos a falar de sofrimento, também podemos considerar as palavras provações, que a provação é um sofrimento, tá bom? Então, olhe lá, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Ele diz assim, nisto exultai,
Embora no presente, por breve tempo, é necessário que sejas contristado por várias provações, sofrimentos, tá certo? Dificuldades, apertos. Então, o verso 6 também poderia ser considerado, tá bom? Na chave bíblica vai aparecer apenas o verso 11, por isso estou colocando aqui como exemplo. Você deve ler o livro todo. O verso 11, ele diz assim: instigando atentamente, qual é a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, tá vendo? E as glórias que seguiam. Então, o texto que aparece na chave bíblica é apenas 11, porque fala de sofrimento. Ele diz que Cristo havia de sofrer, mas isso seria seguido de glória. Mas eu estou a incluir aí, você está a ver, né? O sofrimento e a provação, porque na verdade provação é uma palavra sinônima, no mesmo sentido. Ana Lúcia está a lembrar aqui que o texto foi citado na pregação de hoje, é verdade. Há 2 livros do meu coração, né? Foi citado Pedro e foi citado também o livro de Jó. Bom, livros excelentes para falar do sofrimento. Capítulo 2, verso 19 a 21, você vai ver também que existe aqui um bloco inteiro. Ele diz assim: porque isto é grato que alguém suporte tristezas e sofrimento injustamente. Quer veja, porquê? Você não pode começar a ler aí, você tem que ler o verso anterior. Porque o porquê está ligando com o que ele disse antes. Então comece no 18, veja o contexto, tá bom? Ele está dizendo: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente ao bom e cordato, mas também ao perverso. Ixi, difícil esse texto, hein? Ele está dizendo ser submisso aos patrões, ao quem tem autoridade sobre você, mesmo quando ele é mau. Não somente aos bons, mas o que é perverso. Porque, verso 19, isso é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo, olha a palavra sofrer, injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Forte, né? Muito forte. Então, é muito importante que você leia o contexto. Continua lendo 19, 20, 21 e dali você vai tirando as ideias principais. Bom, a Carla está perguntando se a referência a serem forasteiros era por causa da perseguição. Sim, sim. Lembra que nós temos que identificar o contexto do livro. O livro de Pedro ele foi escrito no 1º século, quando havia realmente muita perseguição. Então, eles foram dispersos, a igreja foi dispersa, né? Por conta da perseguição, sim. E é nada mais normal, né? Que tanto o autor de Hebreus, assim como Pedro, eles abordem esses temas como sofrimento por conta do contexto. Era a realidade da igreja naquele momento. Tá bom? Estamos juntos aí? Ótimo. Então, o que eu estou a dizer é, os passos, meus amados, são simples. Você lê o livro de ponta a ponta e depois você começa a prestar atenção nas palavras que se repetem, e aí você descobriu que essa palavra é uma palavra forte, sofrimento, dentro do livro. Então você começa a procurar na chave bíblica todas as vezes que aparece sofrer ou sofrimento, e você vai escrevendo, como eu fiz aqui na projeção. Olha aí na projeção, tá bom? Tá aí. Escreve ao lado o texto e o que o texto nos fala sobre sofrimento. Se você resumisse os versos 19 a 21, eu fiz o meu resumo. Você vai resumir com as suas palavras, tá bom? O texto está dizendo que nós devemos ser submissos aos patrões, não só aos bons, mas também aos maus, mesmo que tenha que sofrer injustamente por causa disso. Diz o texto, por causa da nossa consciência. Eu vou sofrer por fazer aquilo que é bom. Tá? Não há vantagem, segundo o texto, alguém sofrer porque pecou. Mas se ele sofrer injustamente e suporta isso, isso é grato diante de Deus, tá bom? É um bom testemunho. Está a entender isso? Vamos imaginar que uma pessoa, no seu contexto de trabalho, ele foi pressionado a aceitar um suborno, fazendo agora a ligação dos temas que estamos a estudar. E ele resolveu não aceitar o suborno. Ele manteve firme.
E o patrão dele, ou o superior dele, ficou muito zangado e começa a persegui-lo, começa de alguma maneira a criar um ambiente negativo. Eu estou trazendo para os dias de hoje, tá bom? Começa de alguma maneira a perseguir aquele trabalhador. Ele está a sofrer injustamente por causa da sua consciência. Ele não aceitou o suborno porque ele sabia que aquilo era contra os princípios de Deus. E agora ele está a sofrer pressões por causa disso. Ele disse: isso é grato, Deus fica contente que você sofra quando é por motivo da sua consciência. Agora, que tal se você tivesse roubado dentro da empresa? E agora você começa a sofrer por causa disso. Você é descontado, você é colocado, por exemplo, em um outro setor, ou você ou é demitido, você está a sofrer, mas isso não traz glória nenhuma para Deus, porque é um sofrimento gerado pelo seu pecado. Está a entender aí? Então é muito importante entender isso. Porque quando você quer descobrir por que eu estou a sofrer, a primeira pergunta é: será que isso tem alguma relação com uma decisão errada que eu tomei? Tá certo? Ou não? Se é um sofrimento injusto, então isso é grato diante de Deus, isso é um bom testemunho, fique firme. O capítulo 2, verso 21, ele diz assim: porquanto isto, para isso mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os vossos passos. Então, Jesus é o nosso modelo, tá bom? Ele sofreu injustamente, ele não pecou, mas ele não revidou. Devo testemunhar aqui que em alguns momentos da minha vida, quando eu senti o peso do sofrimento por questões da minha consciência ou por injustiça, uma das coisas que me ajudou muito nessa peregrinação, nessa caminhada, é justamente imaginar que eu que sou tão pecadora, né, que dou motivos muitas vezes para sofrer, mas Cristo é o nosso modelo, ele não pecou, ele não fez nada, né? Ele realmente era um modelo de santidade. E se ele, mesmo sendo um modelo de padrão, o nosso exemplo maior, ele nunca pecou e mesmo assim sofreu injustamente, que dera a nós, não é? Ele não revidou, ele disse: epa, não fiz nada, ele não se defendeu. Então realmente temos que aprender com o modelo de Cristo. Estão a entender os passos? Então, você continua fazendo as anotações, capítulo 3, 14, tá vendo? Capítulo 3, 17, 4, 1, 4, 15. Eu não vou passar todos esses aqui, porque esse é o seu TPC, não é? Leia. Quem já fez? Veja como é precioso o tema, tá certo? Então, tire todos os versículos e depois que você leu e apontou, você já vai ter condições de escrever uma redação, de preparar uma mensagem ou tirar conclusões sobre isso e refletir na sua própria vida. Como é que eu enfrento o sofrimento, não é? Será que eu estou a sofrer alguma pressão por causa da minha consciência? O capítulo 4, verso 15 e 17, ele diz que se alguém sofrer, sofra como um cristão. Olha que coisa linda. Capítulo 4. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, como um ladrão, como um malfeitor, como alguém que se intromete no negócio de outro, mas se sofrer como cristão, não tem do que se envergonhar. Então aqui ele coloca que há uma diferença de sofrer como cristão e sofrer como uma pessoa qualquer do mundo, tá bom? Então, o que você faz aí? Você tira todos os versículos e anota. Veja que os versículos são misturados. Eu falei muito na organização, formar um esboço. Você poderia aqui agora organizar os versículos parecidos. Todos os versículos que mostram, por exemplo, Jesus como nosso modelo. Tem mais que um, né? Todos os versículos que falam sobre sofrer injustamente. Tá certo? E assim vai. Você monta o esboço como quiser. O importante é fazer uma redação final, tá bom? Você tem que comentar esses textos. Mas organizar ajuda. Todos os textos que forem semelhantes, você colocar junto, o seu pensamento vai ter uma lógica, ao invés de simplesmente seguir a ordem que está aqui.
tá bom? Forme o esboço, tenho certeza que vai lhe ajudar. Claro, esse foi o exemplo de Pedro, porque nós demos isso como TPC. Agora, olhe, por favor, aí. Se você voltar naqueles passos que eu dei no início, ler o livro todo, identificar o contexto histórico, tá vendo? Ver as palavras que se repetem. Contexto histórico já está claro, né? Mas eu quero dar outros exemplos e também ver palavras que se repetem. Eu pedi um outro TPC para quem quisesse, né, estudar ou Pedro ou Terceira João, ou Primeira João. Primeira João tem 5 capítulos, então eu vou pegar um exemplo de Terceira João que vocês já estudaram Gaio, tá certo? Olha lá, Terceira João é uma cartinha pequenininha. Quem escreveu, ele diz lá, né? O apóstolo, ou outra tradução vem como presbítero. Lembra? João está se apresentar como o presbítero. De novo, tá? Era época de perseguição, pensavam que João estava morto. Ele vai ficar exilado na ilha de Patmos por muito tempo. Então, ele só não coloca o seu nome claramente, mas nós sabemos, pelo contexto, pela semelhança com as outras cartas, que era João. Quem era João? Mais que um João. Poderia estudar sobre ele. Para quem que ele escreve? Lembra que nós estudamos isso? Nós estudamos carta de Terceira João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Então, para quem que ele escreve? Para Gaio. Nós sabemos que ele era um líder na região de Éfeso. E os comentaristas e as evidências mostram que deveria ser mais ou menos entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Tá bom? Lembra que João foi um dos mais velhos e foi aquele que vai ficar por mais tempo e depois morre exilado. Onde é que ele estava quando ele escreveu? Nessa altura ainda não estava em Patmos, ele estava em Éfeso. As palavras-chave, eu lembro que eu mencionei isso também. Se você observar uma leitura rápida de Terceira João, você vai encontrar capítulo 1, verso 1, Gaio a quem eu amo na verdade. Verso 3, pois fiquei sobremodo alegre ao saber que tu andas na verdade. Verso 4, não tenho maior alegria do que essa, saber que aqueles que são meus filhos andam na verdade. E assim vai. Só nesse pequenino livro de 15 versículos aparece 5 vezes a palavra verdade. Então, essa é uma palavra-chave no livro. Tá ok? Por quê? Qual o objetivo do livro? Podíamos resumir que o objetivo de João era encorajar o Gaio a andar na verdade. Tá? Ele esclarece, se você leu, é interessante o livro, né? É bom ler pequenininho, você lê num dia. Ele diz assim, ó. Havia 2 homens na igreja, um chamado Diótrofes e outro chamado Demétrio. E ele fala sobre a disputa desses 2 homens, sobre o comportamento desses 2 homens, tá bom? Ele critica o comportamento de Diótrofes, nos versos 9 a 11. Ele diz, olha, esse homem é mau, ele está fazendo é péssimo. E ele elogia o comportamento de Demétrio. Um estudo simples. Se você quer praticar, tá aí uma boa carta, tá certo? Você vai ver quem é João, quem é o Gaio, e aí você vê o que ele queria. Ele diz, olha, Gaio, estou muito contente que você anda na verdade. Copia o Demétrio, mas, por favor, não copia o Diótrofes. Então, se você quer saber o que fez o Diótrofes, olha lá, tá bom? Faz aí uma coluna só para Diótrofes, uma só para Demétrio. E você pode fazer uma até para Gaio, que há informações sobre esses homens, tá certo? E você diz, o que o texto fala do Gaio? Isto. O que o texto fala do Diótrofes? Isto. E do Demétrio. E ali você já tem um estudo muito interessante. A quem eu quero copiar? Será que eu me pareço mais com Diótrofes ou com Demétrio? Tá ok? 1 João também foi o TPC que eu dei, um livro maior, contexto histórico. Quem escreveu foi João. Então, procura informações sobre João. Filho de Zebedeu, chamado discípulo amado. Vai na chave bíblica ou vai no dicionário bíblico e descobre quem era ele. Quando ele escreve 1 João, ele escreve para a comunidade em geral. Veja que a terceira foi para Gaio, mas agora essa é para a comunidade cristã em geral. Havia naquela época uma heresia chamada gnosticismo, e ele escreve para a igreja
nesse contexto. O período mais ou menos o mesmo, de 80 a 90, e também ele estava em Éfeso. Aqui eu não tenho tempo de detalhar, você vai estudar isso depois, tá bom? Mas a palavra-chave é amor, porque ela vai aparecer muitas vezes. Eu perguntei qual é o objetivo: encorajar as pessoas a viverem uma vida coerente, tá certo? Ele faz um contraste entre uma vida cristã verdadeira e aqueles que viviam essa heresia do gnosticismo, tá bom? É um livro que fala sobre a comunhão, sobre o amor. Não tenho tempo aqui de detalhar, mas você vai fazer a mesma coisa que fez ali em Pedro, tá bom? Pega o texto, 1 João, capítulo 2, verso 7 a 8. Ele diz aqui, olha lá, o exemplo. 1 João 2, ele diz assim, que o mandamento que nós estamos recebendo, eles não é um mandamento antigo. Capítulo 2. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual vocês tinham desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Todavia vos escrevo um mandamento novo. Então, o resumo que eu estou por aqui. Amar é um mandamento antigo, de muito tempo, mas também é um mandamento novo. Capítulo 2, verso 9 a 11. Quem diz que anda na luz, mas odeia o seu irmão, ele está nas trevas. O texto diz, eu não estou a tirar isso, inventar. O texto está dizendo, não sabe para onde vai, ele fica cego. Tá certo? Quem ama permanece na luz. E nele não há tropeço. Claro. Capítulo 2, verso 15, ele fala um outro tipo de amor. Ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que tem no mundo, né? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está falando de amor, mas é amar o mundo. Então ele diz, quem quer amar a Deus não pode amar o mundo. E assim você vai anotando os versículos, tá certo? E você vai escrevendo ao lado tudo aquilo que você descobriu daquele texto. Capítulo 3, verso 14, eu acho muito interessante, porque ele diz, amar é uma evidência de que nós passamos da morte para a vida. Quem odeia o irmão, o texto chama de assassino. Quando você odeia alguém, é como se você fosse, aos olhos de Deus, um assassino, está? Matar aquela pessoa dos seus relacionamentos. Ele diz, esse eu não falo mais, né? Esse eu já risquei do meu caderno. Então é um ódio, e isso não é bíblico, tá bom? 3,18 fala que nós não podemos amar só de palavras, de boca, nós temos que amar na prática, e assim sucessivamente. Eu não tenho tempo aqui de detalhar, mas todos quantos estão mandando, eu estou a corrigir e comentar consigo o tema amor dentro de 1 João. Vou dar um exemplo aqui agora de contexto histórico também, de novo, né? Para quando Paulo escreve aos Filipenses, o texto diz, eu, Paulo e Timóteo, não estava sozinho, a igreja de Filipos. Então, aqui quero dar mais uma dica. Quando você lê um livro, é muito importante você procurar informações sobre aquele lugar, né? Está falando de Éfeso. Como é que era Éfeso? A igreja de Filipos era uma cidade grande, pequena? Onde é que ela ficava? Né? Que ano mais ou menos foi isso? Tá certo? O objetivo dessa carta era encorajar. Ela é conhecida como a Carta da Alegria. Interessante, você vai ver que as palavras se repetem. E onde é que Paulo estava quando escreveu isso? Interessante alguém escrever sobre alegria quando está na prisão. Quer dizer, preso, Paulo escreve sobre alegria. Então é importante, são detalhes que nos ajudam a valorizar a carta. Mas no caso de Filipenses, você pode conferir os textos depois, ou pode fazer esse exercício aí. Filipenses 1,4, Filipenses 1,25, 2,2, ele vai dizer, alegrei-me, eu fiquei alegre, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Ou a palavra gozo, né? Regozijai-vos, sinônimas, tá bom? Então, observe que a palavra que se repete é alegria. Tá ok? No meio ao sofrimento, Paulo escreve sobre alegria. Então, quando você sabe isso, a carta se torna ainda mais importante, não é? Mais significativa. Vocês entenderam o que estou a fazer, meus amados? Eu estou dando 1000 exemplos, hein? Você vai pegar um livro pequeno, de preferência, para começar, e você então vai focar nisso. Qual é o contexto, quem escreveu, para quem, que palavra se repete, e tentar tirar as palavras.
Objetivo do livro. Às vezes o livro vai dizer claramente o objetivo, às vezes não, tá bom? Às vezes nas bíblias de estudo já vai lhe dizer, às vezes você vai descobrir sozinho. Às vezes, então, podemos identificar sozinhos. Olha um exemplo, Paulo, quando escreve a Filemon. Olha lá. Tem cartas que Paulo escreve a igrejas. Ele escreveu aos Tessalonicenses, aos Filipenses. Depois tem cartas pessoais. Veja, Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Paulo escrevendo a Tito. Interessante também, um bom estudo de Tito, tá bom? E Paulo escrevendo a Filemon. Olha lá, uma cartinha pequenina, 25 versículos. Pode ler também numa tarde. Que coisa, hein? Se você dedicar-se a estudar, pegar esses livros pequenos, ler de ponta a ponta, quer dizer, daqui a um mês você já leu vários livros da Bíblia. Olha lá, Paulo, verso 1. Prisioneiro de Jesus Cristo e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então ele está a escrever e não está sozinho, e também para quem ele escreveu, a Filemon também não estava só. Graça e paz. Ainda não entrou no assunto, não sabemos o que ele quer. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, estando ciente do seu amor. Comece a elogiar, né, o nosso amigo Filemon. Se você fosse fazer um estudo, como nós já aprendemos, você podia focar só no Filemon. E o que ele fala acerca do Filemon, tá bom? Tira informações do texto. O que Paulo diz acerca dele? E ele introduz, elogia, né, para depois fazer o seu pedido a partir do verso 8. Então ele tem um objetivo. A partir do verso 8, ele vai fazer um pedido. Ele pede que Filemon perdoasse Onésimo. Quem era Onésimo? De novo, pode focar só no Onésimo aqui e fazer um estudo, tá certo? É muito importante que quando você lê o texto, tenta ver quem são as pessoas e aprofundar um pouco mais sobre elas. O texto diz que Onésimo era um escravo que tinha fugido da casa do seu patrão, que era o Filemon, e acabou parando na cadeia junto com Paulo. Lá na cadeia ele se converte. E agora Paulo escreve a Filemon para pedir que perdoasse o seu servo fugido. Então esse é o objetivo da carta. É uma carta sobre o perdão, tá bom? É interessante que Paulo vai interceder por ele. Ele diz, olha, se ele te deu algum prejuízo, eu pago. Pode deixar que eu pago. Parece dar a impressão que ele tinha feito alguma coisa que não devia, né? Verso 18, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Isso que era um discipulador, né? Ele vai interceder não só com a boca, mas também com ações práticas para ajudar aquele homem que se converteu a olhar para trás e consertar os erros do passado. Tá bom? Estamos juntos aí? Ótimo. Então vamos para frente porque o nosso tempo está a correr. Há alguns livros que o próprio livro vai indicar qual é o objetivo pelo qual o autor o escreveu. Um exemplo clássico disso é o Evangelho de João. Agora não estamos mais nos Joãozinhos lá atrás, o primeiro, a segunda, a terceira João. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, tá bom? O Evangelho de João, no capítulo 20, nos versos 30 até 31, João diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão nesse livro. Estes, porém, quer dizer, esses sinais que eu coloquei aqui dentro desse livro, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, vocês têm vida eterna. É só um exemplo, mas você vê aqui no livro de João, este versículo, ou estes dois versículos, deixam claro por que ele escreveu. João selecionou apenas 7 sinais. Diferente, por exemplo, de Lucas, Marcos ou Mateus, que tem tantos milagres, tantos sinais. Lucas, então, uau, nem se fala. João só escolheu 7.
7 tipos de sinais diferentes, tá bom? Mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Então, o objetivo de João é escrever para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E para que as pessoas, entendendo isso, possam ser salvas. Tá claro? Claro? Clarinho? Eita! Olha só, eu quero dar algumas sugestões. Há um livrinho, eu quero sugerir 2 livros, tá? Um é esse aqui, Como Estudar a Bíblia. O que eu estou a fazer para vocês aqui, eu estou a ensinar como eu estudo a Bíblia, tá bom? Como eu aprendi no meu dia a dia. Mas existem vários livros sobre esse tema e eu quero citar 2. Um é esse aqui, Como Estudar a Bíblia, James Braga. Esse livro tem uma... Esse tem na biblioteca da igreja e é possível comprá-lo. Ele tem vários exemplos e é um autor que gosta muito de trabalhar com quadros como esse que eu estou a projetar aí, tá bom? Ele gosta muito de quadros, então pode fortificar, pode ajudar. Eu tentei fazer de uma maneira mais simples, eu acho a forma com que eu estou a ensinar um pouco mais simples, mas você que agora já tem uma noção, talvez poderia ler um livro como esse, ajudaria. Um outro livro que ajuda bastante é esse aqui, ó. Entendes o que lês? É um livro ótimo, porque ele vai mostrar os diferentes tipos de literatura, como eu volto a dizer aqui, né? Se você vai estudar uma narrativa, uma carta ou um livro de sabedoria, tá certo? Se você vai estudar Apocalipse, como é que você faz? Quer dizer, tem regras diferentes para cada tipo de literatura. São livros mais profundos, um pouco mais profundos do que eu estou a dar aqui. Aqui eu estou a dar noções muito básicas, mas eu acho que ajuda. Eu sou muito sistemática, então esse tipo de abordagem, quando você faz quadros, é muito interessante, eu gosto, tá bom? Fazer quadros. O que ele quer dizer aí? Vamos imaginar que você lê um livro e você então, um livro principalmente histórico, isso ajuda bastante. Você tentar colocar o que aquele livro fala. Por exemplo, se você, esse livro, esse quadro eu tirei aqui do nosso amigo James Braga, tá bom? Ele diz o seguinte: se você ler o livro de Jonas, tem 4 capítulos, né? O capítulo 1 e 2, ele mostra a primeira missão de Jonas, quando ele nega, ele foge. E o capítulo 3 e 4, ele mostra a segunda missão. Então, ele veja que ele fez um quadrinho aí, né? Primeira missão, segunda missão. Ele dividiu, tá certo? Então, ele está, ler o livro de ponta a ponta, ele está fazendo divisões, tá certo? E depois, dentro do capítulo 1 e 2, ele ainda dividiu em várias fatias. Então, a mesma coisa de você vai cortar um bolo, né? Então, você pode cortar em fatias grandes ou menores. Alguém vai para casa, você cortou um pedaço e mandou para casa. Ou você vai cortar fatias pequenas e vai servir, tá bom? Então, aqui é a maneira dele de cortar. É uma abordagem. Você vai fazer o seu estudo bíblico, ele vai ter a sua cara, tá bom? Eu, Maura, por exemplo, quando ensino Jonas, eu separo em 4 fatias. É a minha maneira. Eu coloquei, por exemplo, o capítulo 1, quando Jonas recebe a sua missão, primeira missão, e ele foge, tá bom? Então mostra um Jonas de costa para Deus. Ele não quer ouvir. Deus mandou ele para Nínive, mas ele nada, lá não vou. Aquela gente merece morrer. Eu vou para outro lugar, tá bom? Depois você vê no capítulo 2 um Jonas dentro da barriga de um peixe, onde ele passa 3 dias em oração. Então, todo o capítulo 2 é Jonas em oração. Por isso que eu brinco aqui que ele está de joelhos, né? É uma situação bem difícil, né? Quer dizer, dentro de um lugar horrível, provavelmente um cheiro horrível, sujo. Não sei se você já abriu um peixe, né? Mas normalmente quando a gente abre um peixe tem um cheiro muito forte. Imagina passar 3 dias ali naquela escuridão, sem saber se ia sobreviver ou não. Ele começa a clamar a Deus, né? Ele começa a orar a Deus. Você vê, por exemplo, no capítulo 3, quando ele sai do peixe e Deus dá a ele uma segunda missão, um Jonas já de pé e diz, sim, senhor, vou, em ação, ele vai.
ele não resiste a segunda vez. Deus mandou ir, ele foi mesmo, foi e pregou, né? E a conversão em massa foi o resultado da sua pregação. Mas ele não fez isso de coração, ele fez isso ainda meio que na obrigação. Aí você vê ainda no capítulo 4 um Jonas em crise, sentado embaixo de uma árvore pedindo para si a morte. Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Todo o livro, você leu de ponta a ponta e você separou isso em fatias. Às vezes, pode ser que dentro de um capítulo tenha mais que um assunto, tá? Então, não divida necessariamente pelos capítulos, tá bom? Às vezes, pode ser, por exemplo, que um capítulo se prolongue, ou um assunto se prolongue até o capítulo seguinte. Então, não se prenda aos capítulos, mas o capítulo ajuda, tá ok? Agora, depois que você fez o estudo de Jonas e você leu cada capítulo, você tem que fazer aplicações para a sua vida, não é? Por exemplo, baseado no que eu esbocei ali atrás, né? Eu li o livro de ponta a ponta mais que uma vez. Eu comecei a entender a história de Jonas e aí eu pergunto: será que eu estou sentado confortavelmente inativo, né? Não quero ouvir? Será que Deus me mandou para algum lugar e eu não fui? Será que eu sou um mero espectador? Qual é o meu papel no corpo de Cristo, né? O que eu posso fazer? Tá bom? Outra pergunta, será que eu estou depressivo? No capítulo 4 mostra um Jonas irado contra Deus. Será que eu estou indiferente ao perdido? Será que eu estou preocupado com aquilo que ocupa o coração de Deus, que é missões ou não, né? Jonas fez missões a contragosto, né? Não queria ir para um outro povo. Será que Deus está me chamando para um outro povo? Aplicações, tá bom? Então, qualquer livro, não precisa ser só um Jonas pequenininho, que tem 4 capítulos. Aqui, esse livro que eu mencionei, ele dá um exemplo do livro de Josué, que tem 24 capítulos, onde ele mostra cada capítulo qual é o resumo, né? No capítulo 2, eles foram espiar a terra, lembra dos espiões? Aí depois eles atravessam o rio Jordão, e depois, por exemplo, quando eles se preparam para entrar em Jericó, Jericó está no 6. E assim você vai resumindo cada capítulo, tá bom? É uma maneira de estudar a Bíblia, panoramicamente. Depois que você estudou panoramicamente, tem uma visão do livro todo, aí você volta para as partes. Claro, estamos terminando, né? Peço desculpas que hoje a gente está indo um pouco além. Se você não conseguir assistir tudo agora, volta e assiste depois, tá bom? Mas o importante é que você tenha uma visão geral de como é que se estuda um livro inteiro da Bíblia. Eu dou aqui um exemplo de Gênesis, que é um livro grande de 50 capítulos, como é que se divide as fatias. No meu caso aqui, eu dividi em 2 partes primeiro, tá bom? 4 fatos e 4 pessoas. Os 4 fatos começam no capítulo 1 até o capítulo 11. Então, de 1 a 11 vem 4 fatos: criação, queda, dilúvio e Torre de Babel, que é a separação das nações. A partir do capítulo 12 entra Abraão, patriarca, né? Então, Abraão, Isaac, Jacó e José. Até o final, no capítulo 50, não é? Vai falar dessas 4 pessoas. Abraão começa no 12, o Isaac começa no 24, Jacó no 28 e o José no 37. Então, isso ajuda você a localizar, tá bom? Onde está cada livro. O que você vai fazer aí é uma combinação de métodos, tá certo? Depois que você descobriu essas partes gerais, como no exemplo que eu dei aqui, né? Você estudou criação e agora vai para os gestos da criação, capítulo 1 e 2, e só estuda criação. Você vai falar sobre o dilúvio, pega o capítulo 6 e estuda o dilúvio, tá bom? Você quer estudar sobre José, começa no 37 e vai até o 50 e estuda José, ok? Então, primeiro você faz uma visão panorâmica para descobrir as partes grandes. E depois você vai usar tudo que você já aprendeu conosco aqui, ok? Método indutivo, observação, interpretação, aplicação. Você vai usar o estudo de um trecho. Você quer falar, por exemplo, quando entraram em Jericó, a vitória em Jericó. Você vai estudar um trecho, vai usar aquilo que você já aprendeu nas aulas anteriores. Fazer um diálogo ou uma análise de diálogo.
Muitas dessas histórias vão ter diálogos, conversas, tá? Então você deve analisar e lembrar o que nós já fizemos. Faz o quadrinho, quem começa a conversa é quem responde, tá certo? E fazer uma biografia. Um exemplo prático. Eu falei ali em Gênesis acerca da queda, que é no Gênesis 3. É um exemplo. Você podia fazer um exercício disso. Quem aparece no texto? Lembra, aparece a serpente, o diabo, Deus, Adão e Eva. Onde é que eles estão? Estão no Éden. O que aconteceu? Conta o que aconteceu. Observe os detalhes. Quando você vê a conversa, quem começa a conversa é a serpente, falou com a Eva. O que ele disse? O diabo está a falar, a dizer alguma coisa. Como é que ela responde? Para frente vai ter outros diálogos, né? Deus com o homem. O que ele diz? Tá bom? Então, observe, interprete e aplique. Vamos terminar, né? Eita! Nossa última aula. E eu queria realmente desafiar você a continuar amando a palavra de Deus e estudá-la sempre, tá certo? Mas, acima de tudo, aplicar na sua vida os ensinos que você está descobrindo. Então, hoje nós estamos terminando nosso Como Estudar a Bíblia Sozinho. Fica um desafio grande que você não pare, né? Todos vocês têm o meu contato, se quiserem continuar mandando seus trabalhos atrasados, são bem-vindos. E eu gostaria realmente de desafiar vocês a fazerem essa continuação, não é? Não fique parado, tenha dúvidas, compartilhe com outras pessoas, troque experiências com outras pessoas das turmas. Eu acho que seria realmente muito, muito, muito bom. Na aula passada, Clarissa me fez um desafio, um pedido de fazer uma aula extra e deixar gravada. Eu não sei quantos teriam interesse nisso, mas seria possível sim. Nós estamos encerrar hoje o nosso bloco totalmente, acabou a nossa classe, mas é possível deixar no canal do YouTube para os interessados uma aula gravada que você pode assistir em qualquer outro momento, talvez dando uma dica sobre como estudar uma parábola, há muitas parábolas na Bíblia, ou até mesmo como fazer um pequeno esboço, né, de um quadro, uma visão de um texto doutrinário. A minha pergunta é: você teria interesse? Já fiz a pergunta também para o futuro, não agora. Nós estamos começando a partir da próxima semana, novas classes da Escola Bíblica Dominical e todos vocês são convidados, tá bom? Procure ali os temas e se inscrevam oficialmente para participar semanalmente durante os próximos 2 meses, tá ok? Agora, no futuro, se Deus permitir, quem sabe a gente pode pensar numa outra classe fora do horário da Escola Bíblica Dominical, tá? Então, se você tem interesse nisso, contacte comigo através do WhatsApp do nosso grupo ou mesmo pelo e-mail, se você quiser, mas nós estamos a tentar descobrir se há interesse de pessoas para que nós possamos fazer uma aula extra, num outro horário, tá ok? Ou se você vai mandando as suas dúvidas. Estamos terminando, que pena, né? Mas para mim foi uma experiência muito boa. E eu quero agradecer a todos vocês que pacientemente acompanharam o nosso estudo, tá? Perdão se hoje levamos um pouco mais de tempo, mas era necessário para fecharmos o nosso estudo de hoje. Eu estou ouvindo aqui algumas interações, graças a Deus, alguns interessados na parábola, sim. Obrigada, minha gente, pelo incentivo que vocês têm me dado, tenho ficado muito encorajada. Obrigada pelos vídeos que mandaram, isso ajuda a incentivar os outros. A Simone diz que está interessada numa aula bônus. Tá bom. Olha só, é bem provável, sim, que a gente prepare uma aulinha, por isso que seria interessante vocês manterem o contato. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque se você acionar aquele sininho que está aí, ele vai avisar você quando tem um novo vídeo, tá bom? É possível, então, que a gente faça um vídeo sobre como estudar parábola e dicas para um livro doutrinário.
tá certo? Outros temas, outros assuntos, é motivo de oração. Se Deus quiser, a gente vai usar o canal do YouTube mais para frente. Eu fico à disposição de todos vocês. E o que ficou é agradecer. Vocês são ótimos. Estou muito feliz mesmo. Que Deus abençoe, tá? Um beijo bem grande, aguardo o vosso contato no privado. E obrigada por ter acompanhado essas 8 aulas. Se você está devendo TPCs, manda, tá bom? Lembra que o TPC é para você, não é para mim. Então, faça seu trabalho para casa. Se tem alguma coisa atrasada, pode enviar. Tá ok? Então, meus amados, se inscrevam. Eu fico a contar convosco, tá? Tanto no canal, como também nas próximas disciplinas. Estou muito contente de ver os testemunhos aí. Obrigado, Ana. Muito obrigada mesmo pelo incentivo. Espero que cada uma de vocês realmente possa realmente aplicar as coisas que aprenderam aqui. Grande beijo. Deus abençoe a todos. Fico no vosso aguardo, tá? Dos TPCs atrasados e também do interesse. Mande no WhatsApp ou no e-mail se você tem interesse em algum tema em especial, tá ok? Alguns já propuseram o tema do ID, falar sobre missões, como evangelizar pessoas. Tem muitos temas que estão correndo aí. Então, coloque a sua opinião, vai ser realmente uma grande alegria. Deus abençoe a todos, um grande beijo, tá? E conto com as vossas orações para o meu retorno, que Deus possa fazer a sua vontade. Obrigada. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Estamos a encerrar essa classe e isso foi graças ao Senhor. Obrigada pelos alunos que se mantiveram fiéis até o final. Obrigada por aqueles, ó Pai, que apesar das dificuldades têm se esforçado e corrido atrás dos trabalhos atrasados. Não deixa que ninguém fique pelo caminho. Usa, Senhor, esse instrumento para que mais pessoas possam amar a Tua palavra e estudar a Tua palavra com dedicação. Te agradeço pela vida de cada aluno. Obrigada por tudo. E fica conosco, protege-nos de todo mal e ajuda-nos a aplicar o que aprendemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Grande beijo. Deus abençoe a todos, tá?